Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer as palavras do professor Sabatini, aí, meu mentor. Agradecer o convite da Quimicrio, aí, na pessoa do Pedro, que está representando. E agradecer a presença de todos aqui também. Tá? Se eu for falar tudo o que falaram que eu ia falar, eu vou ficar umas 3 horas, né, jogar. Mas eu vou falar rapidamente sobre essa questão do desplacamento cerâmico e qual que é a inovação que teve de produto, de uma coisa que é muito antiga, né? Enfim, o Paulo colocou bem essa situação que aconteceu no Brasil todo, tá? Muitos questionamentos. A gente fez um curso aqui no Instituto de Engenharia sobre assistência técnica o ano passado, né? E algumas construtoras estavam e essa patologia foi discutida, né? Então, muitas vezes você chega no apartamento depois de 2, 3 anos e encontra essa situação tudo desplacada. E como é que vai falar que é falha de manutenção? O que o proprietário ia fazer para evitar uma situação dessa? Ou seja, existe uma confusão danada, não tem nada a ver com garantia, é uma questão de vida útil, né? Ou seja, o revestimento não teve a vida útil que ele foi projetada. Mas mesmo assim, algumas construtoras falavam, não, mas é 2 anos de garantia no manual, enfim. Ou seja, aí tem que durar 15 anos, né? Quando aconteceu essa patologia, até eu quero citar 2 pessoas que estão aqui, que trabalharam comigo muitos anos, né? O Demetrios e a Thaís, aí, 10 anos, né, Thaís, mais ou menos. Esse é o caminho, né, Thaís? Que a gente... no olho do furacão que aconteceu essa patologia, a gente tinha acabado de construir esse prédio que tem 3 torres aí enormes. Quantas unidades tem lá? A Mara trabalhou lá, mais de 1.000, sei lá, né? Então, e eu estava numa reunião de grupo de desempenho com outras construtoras, tinham 6 construtoras, grandes construtoras, e um rapaz saiu lá no telefone, ficou discutindo, tal, voltou para a sala e falou, tem um empreendimento nosso com 10 torres que está caindo todas as cerâmicas, né? Não é possível, né? E eu falei, mas fachada é assim mesmo. Não, é dentro. Não, dentro não é possível, né? Está caindo e tal. Levou a placa para a USP, realmente a placa daquele jeito, e aí engenheiro de Facebook, né, que todo mundo é, você olha na placa, sem olhar a situação, a placa ela não tem cola atrás, né? E dá para ver os cordões, que é camada única, enfim. Então você olha lá, Facebookando, você fala, tempo em aberto e colagem simples, né? Mas, não ia cair tudo, né? Não caía, né? E aí, isso aqui entregou em 2013, 2014, que foi o ano que estava. Só que essa pessoa falou comigo assim, vocês fazem direto sobre bloco? Aí eu lembrei de uma história. A empresa que a gente trabalhava era a Cirela, que você trabalha ainda, né? Que você tem dados disso aí de assistência técnica, né? E outros prédios. Eu lembrei de uma história, porque a Cirela só construía estrutura de concreto armado com alvenaria de vedação, né? Com bloco cerâmico normalmente. E esse foi o primeiro prédio, lembra? Que foi fazer de... Você dava consultoria lá na época, né, Sabatini? O primeiro prédio que foi fazer de alvenaria estrutural. E veio o questionamento, alvenaria estrutural dá para colar cerâmica direto sobre o bloco, porque a pessoa que fala que dá para colar, ela acha que o emboço ou o contrapiso é só para regularizar. Se deixar, ele põe na fachada sem emboço. Porque na cabeça dele, o emboço é porque você construía torto e vai regularizar na argamassa. Ele não entende que o emboço tem 10 funções. E uma delas é absorver a deformação da base que está imposta. Ok? Então, obviamente, que aí a argamassa colante está fazendo a ligação direta. Então, quando me perguntaram isso, o professor Sabatini era o consultor, ia toda quarta-feira de manhã, eu era aluno dele. Eu falei, professor, pode assentar, né, Kelly? Como muitas vezes a gente perguntava, o professor é um oráculo, né? O que era o oráculo, né? Ficava lá em pé, todo mundo ia perguntar, e ele tinha que falar. Se ele não soubesse, cortava a cabeça dele e colocava outro oráculo. Até hoje ele está aí, então ele acertou tudo, né? Então, ele falou, não,
Pode, mas você tem que tomar ações que absorvam essa deformação que está imposta. Qual ação? Primeiro, dupla colagem é indiscutível. Quando a gente foi na Laticrete, nos Estados Unidos, não existe fazer com dupla colagem simples. Aliás, você entra no laboratório, ele tem uma placa de vidro que ele mostra por baixo o que é colagem dupla e o que é colagem simples, né? Então, dupla colagem, obviamente, independentemente do tamanho da placa, se na norma está 30 por 30, 900 centímetros quadrados, e aditivar argamassa, que não é novo, fazia muito tempo, o Zorzi, que era o diretor, falou, a gente colocava latex antes de ter que era o acronal, né, eles colocavam latex, tinta, né, na época antes da Quimicril, na Encol colocava latex, comprava tinta latex e colocava para flexibilizar. Eu falei, tudo bem, fizemos um procedimento com um traço, não existia uma proposta da Quimicril para isso naquele momento, então comprava-se o Balcril, na época só tinha o Balcril 5000 disponível para isso, e o professor falou, para a fachada, 1 quilo, 1 litro, enfim, a densidade é praticamente 1 de resina por... Fizemos muitas fachadas com isso, sem nenhuma patologia, fachadas que estão 15 anos em Moema, Morumbi, tudo. E dentro pode colocar meio litro, porque absorve. Isso sem fazer, pela experiência, por ensaios que eles fizeram na Encol, desenvolvimento, tudo, para a gente fazer esse prédio. Fizemos o procedimento, dupla colagem, aditivação, tal, e normal. Qual que era a desvantagem que o pessoal criticava? Muitas vezes eu vou fazer projeto, o pessoal critica. Eles não querem aditivar no canteiro, porque vai perder a garantia da argamassa colante. Porra, qual? Quando você mistura, você perde. Ou, tem que diluir a água primeiro, né? Você não pode pôr puro, porque, enfim, não há necessidade. Vai ficar uma coisa superdimensionada. Então, teria que diluir primeiro, e depois essa diluição substituir pela água, né? Lá a gente tinha muito conceito de fazer coisas no canteiro, sem problema nenhum. Esse prédio foi feito com isso. Essa pessoa que me perguntou, eu falei, lá a gente assenta com dupla camada e aditiva argamassa. Mas vocês não fazem isso? Eu falei, não, lógico que faz. Está lá no procedimento, pode ser até que um passou batido, mas faz. E eles não faziam. Aí eu falei, mas o Sabatini também não é seu consultor? Era também, mas ele não era disciplinado, Sabatini, essa era a diferença. E esse prédio está lá, tem 6 anos e não teve descolamento. Nem os outros prédios que foram feitos com esse método de aditivação e dupla colagem. Com as cerâmicas que caíram, tá? As mesmas que são via seca, das marcas que caíram, tá? Mas tem toda uma técnica também. Por exemplo, a gente não fala... O Jonatas está aí? Ele não conseguiu perder o voo? Porque o Jonatas até perguntou no dia que a gente lançou o evento da questão de tempo em aberto. O pessoal fica muito preocupado com... A gente nem fala mais de tempo em aberto, a gente fala de área máxima. Por que tempo em aberto? Aquilo lá é uma coisa de laboratório. Área no máximo 1 metro quadrado, Fabiana. Passa só um pouquinho e cola. A técnica não é para você esticar e sair colocando cerâmica. Então tinha todo esse cuidado. Né? 1 metro quadrado lá, né? Até hoje, né? O procedimento para... Então, para mostrar que não há nenhuma inovação, até eu ouvi o professor falando, existe uma inovação de produto de vocês, mas não de técnica. Em 97, eu peguei aqui, viu, Sabatini, eu desenterrei, peguei até a foto lá do... tem um problema de iluminação aqui que está claro, até por causa da live, mas é o mesmo aparelho, depois tem uma foto melhor. Esse artigo foi publicado no SBTA, inclusive na aula lá a gente fala, SBTA, a pessoa não sabe o que é. A cada 2 anos tem um SBTA, Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassa. Está gratuito lá para pegar o artigo. Todo o conhecimento hoje está disponível, mas as pessoas não estudam. Então, em 97, foi publicado um artigo pela Solange, pelo Jonas, que é consultor e projetista do mercado, e pelo Sabatini, que está aqui, em 97. Quantos anos faz isso? Pô? Artigo chamava Flexibilidade de Argamassa Adesiva. Nesse artigo, está falando a mesma coisa, comprovando números que eu vou mostrar que são absurdamente melhores, com um ensaio, em 97. Já se tinha esse conhecimento. Ok?
Então não é nenhuma novidade, não é nenhuma inovação isso, tá? Em 2000, o Matsu veio, o Marcelo, né? O Marcelo foi gerente de desenvolvimento de vocês, né? Fui colega de turma nosso, né? O Marcelo fez a dissertação dele em eu não gosto de lembrar dessa fase, tá? Da suor, assim. Você não acorda à noite, às vezes, assim, tem que entregar o... em 2007, ele foi seu orientando. 2007. Fez uma dissertação de mestrado que chama Estudo do comportamento de argamassa colante com aditivação de látex. E lá provou os... eu falei, o gerente de desenvolvimento na época da Quimicryl. Lá ele pegou as argamassas colantes do mercado e provou que aditivando aumentava-se até... o gráfico aqui, ó, aumenta 11 vezes a deformação no ensaio. Ou seja, uma argamassa colante tipo 1, né? Agora não vou mais falar que é só brasileiro o problema, porque como está fazendo a live no Facebook, tem um pessoal de Angola assistindo, né? Eles me mandaram aqui. E ele acabou de... Ângel, né? É Ângel isso? Ângel, né? Ela acabou de falar que em Angola tem o mesmo problema. Manda para Angola ou não? Manda, né? Agora a Parex está aí, manda para Angola, né? Vai, né? Aí vamos lá. 10 vezes a mais de flexibilidade. Ele estudou isso, tá? Só que sempre as mesmas críticas. Ah, mas você tem que comprar o adesivo de um, ainda diluir com água, pegar argamassa colante de outro. Pô, mas nós estamos provando para você. E aí você fala, não, vou comprar a C3. Como se a C3 resolvesse. A norma de argamassa colante não tem o requisito de flexibilidade no Brasil. Não tem praticamente diferença de AC1 para AC3. Tá? Muda a resistência de aderência. Resistência de aderência de 0,3 MPa, o que é 0,3 MPa? É que fala MPa, a gente não tem... Dá para pendurar um caminhão por metro quadrado. Ok? De 30 toneladas no metro quadrado. Ela não cai por aderência, ela cai pelo que o Paulo explicou, ela cai por tensão de cisalhamento. Tá? Então, você ensaia uma coisa que ela dá lá 1 MPa. Pode dar 1 MPa, ela vai cair. E você não ensaia o requisito que ela está sendo imposta. Tá? Então, peguei antigo, não é o atual, até você se assustou quando eu coloquei, mas eu peguei para mostrar, porque mesmo ela fornecendo resina acrílica, ela fazia os métodos construtivos, que foi o Marcelo que fez, com orientação do professor, fazia os métodos executivos, ou seja, ela está assumindo uma responsabilidade que nem é dela, porque ela não... E é o menor ainda custo, né? Porque a cerâmica custa muito mais, a argamassa colante muito mais. Ela faz um método construtivo, ela corre o risco, e aí ela colocava um desenho, que é um tambor, porque vendia o balcrio, e para a pessoa não errar conta na obra, falava, ó, põe aí... E aí, Deleon, quantos litros aqui é? Não, o tambor tem 200 litros, mas quanto? 25 litros de resina e o resto enche de água. Mistura lá, quer dizer, você diluiu, põe uma torneirinha lá, e a hora que for fazer argamassa colante, pega... Pô, o professor implantou isso em um monte de empresa. Por isso que não tem problema. Com AC1, tá? Não é com AC3 mais aditivo, não há necessidade. A aderência que dá AC1 já é suficiente. Ok? E a AC1 mais o aditivo ainda fica mais barata que a C3. Não tem discussão de economia, nem de desempenho, está lá em cima. Tá? E aí você chega, você pega um leigo, que na faculdade nem se aprende isso, nem tem aula disso. Né? E você vai num programa que é maravilhoso, que é o PBQPH, você entra no plano setorial de argamassa colante, e 95% das argamassa colante são aprovadas no Brasil. E pela norma, a AC1 pode usar internamente. Ok, porque a norma não tem nada. A norma só tem resistência de aderência. Então, você está sendo enganado. Agora, você que tomou a decisão de tirar o embolso, você constrói diferente hoje, você não controla a mão de obra, ou seja, tem tudo aquilo que você também não tomou cuidado. E qual que é o problema? Isso é uma discussão. Se você não tem na norma flexibilidade e não ensaia a flexibilidade, ele pode colocar comercialmente isso aqui, ó, argamassa colante flexível. A maioria põe esse adjetivo.
Todas põem. É crime. Por quê? Ela não é flexível. Nem tem parâmetro de flexibilidade. Como é que você pode afirmar que ela é flexível? Ok? Então você é enganado, porque você vai lá, AC3 flexível. Mas quanto dá de flexibilidade? Então, muitas vezes, quando você ia provar, e você, Thaís, o que a gente falava? Me dá o ensaio de flexibilidade. Ah, mas não tem. Tem um da norma europeia. Faz. Eles não voltavam. Por quê? Vamos lá. Essa é uma foto minha. Um ensaio de flexibilidade real de 2013, acho. Isso aqui é real. Não, aliás, está ali, né? Está lá fora, não está? Vocês vão ter oportunidade de ver isso. Vocês moldaram um monte desse, né? Vai ter vivência aqui no evento. Então, eles moldaram um monte dessas tirinhas com o produto que a gente vai falar já, que é o AC-Flex, com AC1 e AC3 do mercado. E aí você vai lá e vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é real. Essa deformação é real, sem fissurar. E o outro você, na hora que mexe, já quebra, porque ela não tem flexibilidade. E aí, tinha toda a experiência do Sabatini, tinha desenvolvido na Encol, tinha isso que a gente vai ver hoje, que vocês andavam até na malinha com isso, vocês iam na obra visitar e ficavam mostrando, mas não tinha um ensaio de laboratório. Vou colocar a minha esposa para colocar os números aqui. Sacanagem, pô, Cláudia. Aí eu vou ter que respeitar, porque senão... Caramba, Valéria é minha esposa ali. Aí vamos lá, ó. Esse ensaio é real. Agora eu vou mostrar a norma. Essa norma europeia, que é uma das referências. Para argamassa, eles usam a palavra deformável, mas vamos falar flexível. Para uma argamassa ser considerada flexível, a flecha naquele ensaio tem que dar pelo menos 2,5 mm. E para falar que é muito flexível, não tem aquelas no mercado que fala ultra flexível, esses adjetivos super flexível. Para falar alguma coisa disso, teria que dar maior que 5 milímetros de deformação. E aí o Zorzi, na época, que ele trabalhou na Encol também, tudo, ele é muito provocativo, ele falou assim, vamos pegar as argamassas e vamos ensaiar mesmo agora, porque agora tem, no laboratório faz, tal, enfim, né? É fácil de fazer, é barato. Né? Então nós pegamos, tá? As argamassas mais tradicionais do mercado, tá? E ensaiamos a AC1 do mercado, a AC3 do mercado. E depois pegamos a AC1 e colocamos meio litro de Balcril e 1 litro de Balcril. Tá? Ah, o Marcelo tinha feito isso na dissertação. Tá bom, mas é dissertação, o pessoal acha que é acadêmico. Então pegamos lá, do canteiro. Levamos no laboratório. E aí eu vou falar para vocês. Ó, uma argamassa AC1, de uma das mais tradicionais do mercado. 1,5 milímetro de flexibilidade. Para ser considerada flexível, 2,5. Então ela não tem flexibilidade. Ela não é flexível, ela é rígida. Ok. Vamos pegar a AC3, porque a AC3 é vendida como argamassa colante flexível. A AC3, mesmo ensaio, 1,7. E tem muita construtora, inclusive eu fui na sua hoje, viu, Renato? Fui na sua hoje. E uma das ações, eu também tomaria a mesma, porque quando você não sabe a doença, aumenta o remédio. Cara. Ah, não, agora nós vamos usar tudo AC3, porque houve o desplacamento. Se tiver a mesma tensão, você não resolveu nada, porque a flexibilidade está na mesma ordem de grandeza. Então pode usar C1. Né? E aí, vamos ensaiar com meio litro. Colocou meio litro de resina acrílica, só o saco de argamassa colante, sei lá, aqui em São Paulo é mais ou menos 5 litros, vai. 4,5 litros. Não, um saco de 20 quilos vai 4,5 litros de água. Então põe meio litro de resina e o resto de água. Mais ou menos, uma ordem de grandeza. Foi para 5,3 milímetros. O meio litro já dava muito flexível. E quando colocou 1 litro, que era o que usava na fachada, deu 10 milímetros, que é aquele ensaio que eu mostrei, dá 1 centímetro de flecha. É muita coisa, num custo menor. É inacreditável. Nós até diminuímos, eles ficaram bravos, paramos de pôr 1 litro e pusemos meio, entendeu? Já estava com 5.
É brincadeira, viu, Pedro? Não fica... Então, as fachadas eram feitas assim, internamente era feito assim, só que agora tinha uma comprovação técnica, tá? E aí, a Quimicryl também fez essas mesmas coisas, tal, mas ainda tinha discussão que precisava diluir, que tinha toda essa questão de misturar com água, perder garantia, tudo. Então, o que é inovação hoje? A Quimicryl, com o Herbert aqui, que está de químico, o De Leon, representando, sempre ouviu esse questionamento. O próprio Sabatini falou outro dia lá, ficou bravo, falou, pô, mas já tinha falado para fazer isso, eles falavam que não dava, né? Vocês traíram o Sabatini. Então, qual que é a ideia? Já vendeu o produto diluído, só substituir pela água. Então ele já está diluído, não precisa mais pegar meio litro e 4 litros de água. É assim, é para misturar 4,5 litros, pega 4,5 litros dessa solução, entendeu? Já está resolvido, não erra mais a mão de obra. Em vez de água, põe a água branca. Só isso. Tá? Então essa que é a inovação. E aí vamos para números, porque aí tem que ensaiar, tem que fazer... vocês receberam aqui esse catálogo, né, do produto, e depois vai ter todas as fichas no site, né? Então, o Jonatas até queria que ele tivesse aqui, porque existe dúvida. Às vezes fala assim, mas o tempo em aberto, ensaiou tudo, tá? Desenvolvimento é igual o professor falou, foi para laboratório, foi para campo, e foi para protótipo, foi para obra piloto, e antes de lançar já vendeu, porque existe o interesse disso no mercado. Então, tempo em aberto, tudo certo, resistência de aderência praticamente com AC1. As AC1s boas do mercado já têm aderência praticamente de AC3, tá? E aí a flexibilidade desse produto está dando 4,1 milímetros. Ou seja, está bem acima do mínimo exigido por norma. Eu fiz um artigo, eu tinha escrito para você, eu publiquei aí no evento, deixei no material de vocês, contando esse histórico e publicando oficialmente esses resultados que a gente está mostrando aqui, porque senão fica em palestra, tal. Então está aqui, está no material de vocês, tá? Então, a grande inovação é que o produto já está pronto, só misturar na argamassa colante, e lá atrás, depois na vivência, tá para vocês experimentarem fazer essa flexibilidade na mão, para ter uma ideia do que é 10 vezes mais, 5 vezes mais de flexibilidade em relação a uma coisa rígida. Esse fator de flexibilidade, fazendo direito com dupla colagem, tempo em aberto, fiscalização, tudo direitinho, não teve as manifestações patológicas que foram constatadas na maioria das empresas. Tá bom? Aqui é um treinamento que eu dei o pessoal da RPS está aí, colando direto sobre parede de concreto, correto? Direto, porque tem... mas colar em alvenaria e parede de concreto, pode? Pode, desde que tome os cuidados necessários. Até detalhamento de cordão, cruzamento, a gente está colocando no mesmo sentido, isso pode ficar para uma outra pergunta que o Paulo pode explicar. Pouca abertura aqui, ó. Eu vi que a Fabiana também põe nos projetos dela, pouca abertura. Coloca 1 metro quadrado no máximo, instala, tal. Dupla colagem e aditivando. Está lá com Aceflex. Chama Aceflex para assumir, tipo argamassa colante flexível. Então está assumindo, como o professor falou na abertura, a responsabilidade. Aqui é uma diferença que o Paulo mostrou, mas a gente faz com os pedreiros, né, Lucélia? Porque às vezes ele fala, eu sempre instalei, tá bom, então instala do seu jeito. E aí tira uma placa, que é a única forma de conferir assim, tira uma placa e quase não tem nada, e você faz uma do jeito que é para fazer e ela sai toda com argamassa, não é 95%, é 100% com argamassa, ok? Aqui é na Bahia, outro treinamento, então o pessoal aqui também com aditivo, tal, porque o pessoal está com medo, então você vai lá e treina, né? Treina os pedreiros lá no canteiro, né? Tudo direitinho. Bom, essa era a contribuição que eu queria dar desse produto do Aceflex. Tá? Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.